Olá, boa noite. A Câmara Municipal de Natal aprovou hoje o orçamento da Prefeitura para 2022. São mais de 3 bilhões e 700 milhões de reais, um valor 17% maior do que o desse ano. A Juliane Barreto acompanhou a votação do projeto de lei que recebeu mais de 1.000 emendas. Juliane fala agora ao vivo com a gente, justamente para falar quais foram os principais destaques, desse orçamento. Todo mundo quer saber, Juliane. Boa noite. Lídia, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. Um dos principais pontos, que se pode destacar dessa votação em relação ao projeto que foi encaminhado pela Prefeitura, da Lei Orçamentária Anual, que vai definir, onde vão ser aplicados os recursos da Prefeitura no próximo ano, é em relação realmente ao valor. A Prefeitura vai ter aí 542 milhões de reais a mais no próximo ano do que teve em 2021 para poder aplicar em diferentes áreas. O orçamento, como já foi dito, para 2022 vai ser de cerca de 3 bilhões e 700 milhões de reais. E em 2021 havia sido de 3 bilhões e 158 milhões de reais. Outro ponto também, como já foi destacado, que chamou bastante atenção, é em relação à quantidade de propostas de modificações que foram feitas aí, apresentadas pelos vereadores. Ao todo, 1.152 emendas foram encartadas e 957 foram aprovadas. Segundo os vereadores, foram tantas emendas assim para poder acrescentar bastante o que cada bairro precisava em relação à saúde, urbanismo, e em relação a esse ponto, foi a maior quantidade de emendas dos últimos 13 anos encartadas em uma LOA. O máximo havia sido antes de 500 emendas encartadas. Sobre o orçamento ser maior, está relacionado principalmente à maior arrecadação do município e também a transferência aí que está prevista de verbas federais para algumas obras. Vamos acompanhar o que fala o vereador relator da LOA e também aí a líder da Prefeitura na Câmara dos Vereadores. Primeiro, tem transferências correntes da União de Investimentos de Obras para 2022. A exemplo, a engorda de Ponta Negra, o terminal turístico da Ridinha e outros investimentos de drenagem e pavimentação que dão aí da ordem de mais de 100 milhões de reais. Isso também contribui com o aumento das receitas tributáveis, que pós-pandemia, que tinha tido uma frustração de receita no ano passado, esse ano houve um aquecimento. E isso veio gerar exatamente esse aumento de ordem de 300 milhões no orçamento. A reestruturação de quadras, a construção de equipamentos esportivos diversos, muitas emendas para reformas de escola. Então, assim, tudo aquilo que se verifica no dia a dia de inconsistência, que precisa do investimento, foi traduzido para cá. Uma das emendas aí que foram encartadas, a LOA, por exemplo, ela prevê a construção de uma UPA no bairro do Alecrim, mas não destina aí exatamente a quantidade de recursos. Prevê só que deva existir uma destinação de recursos para isso. Vai depender agora também, de recursos federais e recursos do município no próximo ano para que esse projeto realmente de construção de uma UPA no Alecrim seja executado. Eu volto com você no estúdio, Lídia. Obrigada, Juliane, pelas informações. E hoje foi o primeiro dia de funcionamento do Centro de Enfrentamento à Gripe, que foi instalado no Semuri, que fica ali ao lado da rodoviária, na zona oeste de Natal. E a procura foi grande, viu? A intenção é justamente desafogar os atendimentos e a superlotação nas UPAs e unidades de saúde. No primeiro dia de funcionamento, o Semuri, o Centro Municipal de Referência em Educação, recebeu um número alto de pessoas procurando atendimento médico. Isso porque o Semuri virou um centro de enfrentamento à gripe. O primeiro a chegar aqui foi seu Nazareno, que às 6 da manhã já estava na fila. Dor nos peitos, dor de cabeça e a moleza no corpo. E aí tentou atendimento em outro lugar? Tem nas UPAs, mas está absurdo, né? Muita gente. A opção é aqui mesmo. Esse novo ponto de atendimento acolhe pessoas com sintomas leves de gripe. E apesar de também fazer o teste contra a Covid-19, este nem é um centro de testagem, muito menos um ponto de vacinação, como reforça a Secretaria Municipal de Saúde. A ideia central é tirar o volume maior possível de pacientes de dentro das UPAs por dois motivos. Primeiro, para diminuir a sobrecarga nos nossos profissionais, e isso faz com que a atenção
atenção ao paciente seja mais qualificada. E segundo, para dar mais conforto para essa população, né? Quanto mais próximo o atendimento estiver de sua residência, melhor. Durante a manhã desta quarta-feira, o prefeito Álvaro Dias se reuniu no SEMURI para discutir o enfrentamento à síndrome gripal. Participaram da reunião uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde, representantes do Ministério da Saúde e do Instituto de Medicina Tropical da UFRN. O prefeito também falou que há uma epidemia de gripe na cidade. Para se ter uma ideia de como está grave a situação, o número imenso, a grande quantidade de pessoas que compareceram aqui desde as primeiras horas da manhã, está aí demonstrando realmente que a síndrome gripal transformou-se numa epidemia na cidade de Natal. E para isso, nós estamos aqui com toda a infraestrutura, com médico, com medicamento, para promover o enfrentamento, o combate a esse mal que está acometendo as pessoas na nossa cidade. À tarde, o volume de atendimento aumentou consideravelmente. Quem chegou às 8 horas da manhã estava sendo atendido às 12h30. Até quem procurou uma UPA foi direcionado para cá. Quando eu cheguei de frente da UPA, a assistente social estava mandando todo mundo voltar. E eu perguntei o porquê. Ela disse simplesmente que não ia atender ninguém com esses sintomas lá. Aí eu disse agora, aí ela foi e mandou vir para cá. Chega lá de 7 e dá um prazo de 5 horas da tarde. Para você ver o médico, aqui pelo menos a gente vai ver, pelo menos o médico, né? Pois é, não é só em Natal, não. Vi essa grande procura aí com pessoas com a síndrome gripal. A procura por atendimentos na UPA do bairro Belo Horizonte, em Mossoró, também aumentou bastante, cerca de 90% em relação a meses anteriores. E em muitos casos, o teste Covid também é indicado. Sérgio trouxe a filha e a esposa dele à UPA do bairro Belo Horizonte, em Mossoró. A unidade é referência no atendimento de pacientes com Covid-19 desde o início da pandemia. Ela começou com os sintomas quarta-feira passada, sentindo dor na garganta e estava muito rouca, entendeu? Aí quando foi anteontem, a patroa dela testou positivo para Covid e comunicou a ela e a gente está trazendo ela aqui hoje para fazer o teste. A procura por atendimento na manhã desta quarta-feira foi tranquila, mas João Batista, diretor da UPA, explica que desde o início da semana eles realizaram mais de 300 atendimentos, a maioria de pessoas com sintomas de gripe. Idosos, crianças, gestantes, pessoas e a maioria não tomaram a vacina. E eu peço que tome a vacina. Segundo a direção aqui da UPA do bairro Belo Horizonte, o número de atendimentos aumentou consideravelmente desde o início do mês de dezembro. Foram realizados mais de 1.300 exames do tipo SUAB. Desse total, 260 deram resultado positivo para a Covid-19. A maior preocupação agora da unidade é com o surto de gripe no estado. A médica da unidade disse que também está atendendo muitas crianças com sintomas de gripe, principalmente depois que começou a chover na cidade. Está aparecendo bastante criança com síndrome gripal aqui, mas também sintomas bem leves que podem ser facilmente tratados em casa. Dificilmente aparece uma criança que precisa de uma intervenção, como o tratamento com oxigênio, algo do tipo. A Secretaria de Saúde orienta que quem tiver com os sintomas gripais deve procurar a UPA do bairro Belo Horizonte ou unidades de saúde. Também é preciso evitar aglomerações e manter o uso da máscara. A Secretaria Estadual de Saúde disse hoje que solicitou ao Ministério da Saúde 200 mil doses de vacinas contra a gripe e influenza. Apesar disso, a CESAP informou que ainda não obteve resposta por parte do Ministério e que isso estaria impactando na falta dos imunizantes em quase todas as cidades do estado. A Secretaria e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte, o COSENS, estão orientando que os municípios que ainda possuem doses contra a influenza que priorizem os grupos como idosos, crianças de 6 meses até 5 anos e pessoas imunossuprimidas, são os grupos de risco. Os municípios sem estoque de doses devem comunicar imediatamente à população. A CESAP reforçou a importância da vacinação diante do surto de gripe e disse que aguarda o envio das doses o mais rápido possível ao estado para dar continuidade à campanha de imunização.
Agora a gente atualiza os números da vacinação contra a Covid aqui no estado. O Rio Grande do Norte tem hoje 2.679.000 pessoas que tomaram pelo menos a primeira dose de um dos imunizantes disponíveis, o que representa aí 84% da população. Quase 2.300.000 pessoas estão completamente vacinadas, são 72% dos potiguares. E 517.000 pessoas já tomaram a D3, a dose de reforço. Agora vamos aos números da Covid. 322 novos casos foram registrados, somando aí mais de 386.500 desde o início da pandemia. Nenhuma morte foi registrada nas últimas 24 horas. São ao todo 7.570 vítimas desde março do ano passado. E a taxa de ocupação de leitos de UTI é de 24%. Os professores da rede municipal de Natal decidiram suspender a greve depois de 19 dias de movimento. A decisão veio após o aumento da multa estabelecida pela Justiça, que determinou também o retorno das aulas e da votação do projeto de lei na Câmara Municipal, que reajusta os salários em pouco mais de 6%. A Juliane Barreto volta agora a falar com a gente ao vivo sobre este assunto. Juliane, esse projeto, ele foi aprovado hoje aí na Câmara? Isso, Lídia, ele foi aprovado, o projeto encaminhado pela Prefeitura, mas com uma modificação em relação ao percentual de reajuste. A Prefeitura havia encaminhado aí o projeto com percentual de 6,42%. E os vereadores, eles aumentaram esse percentual de uma forma que ele seja feito em duas etapas, esse reajuste. Um reajuste de 6,42% em janeiro e outro reajuste de 6,42% no mês de junho, que no total aí vai contabilizar um reajuste depois do mês de junho, de 12,84%, que é o que é previsto na lei municipal de 2013, né, que prevê aí o piso para os professores, prevê aí o reajuste mínimo para o piso desses profissionais. Os vereadores argumentaram que teriam que fazer essa modificação, porque senão o que foi encaminhado pela Prefeitura poderia se chocar com essa lei municipal, iria trazer insegurança jurídica e atrapalhar até aí a Prefeitura dar esse reajuste depois para os professores. Vamos acompanhar o que falam os vereadores que votaram aí essa modificação no projeto encaminhado pela Prefeitura? Esse percentual não é o que prevê a lei municipal do piso, né, que prevê 12%. Por isso, nós apresentamos uma emenda coletiva de alguns vereadores, os quais me incluo, para que em junho haja essa complementação e alcance os 12% previstos na lei do piso. Se a gente aprovasse o projeto como veio, a gente estaria aprovando uma lei que iria entrar em contradição com outra lei que foi aprovada em 2013 também na Câmara Municipal, sancionada. E aí haveria, de fato, uma insegurança jurídica de como colocar na prática. E por isso a gente, inclusive, avançou no debate, aprovou hoje, respeitando a lei do piso salarial. Quando a Prefeitura encaminhou esse projeto para a Câmara, argumentou que não teria como dar os 12,84% de uma vez, porque não teria recursos suficientes para isso, já que quando o aumento é dado, por exemplo, para os inativos, teria que vir de recursos próprios da Prefeitura e isso dificultaria. Os vereadores acreditam que dessa forma, né, o reajuste sendo em duas vezes, a Prefeitura terá mais condições de dar esse reajuste. Agora o projeto com essa modificação segue aí para a Prefeitura, que pode aí vetar essa modificação ou não aprovar. E depois o projeto voltaria para a Câmara dos Vereadores, que poderiam aí também vetar ou não o veto da Prefeitura. Mas aí, então, vamos aguardar agora qual será a decisão da Prefeitura em relação a esse projeto de reajuste dos professores, que teve essa modificação feita pelos vereadores de Natal. Eu volto com você no estúdio, Lídia. É isso, obrigada, Juliane. Agora, intervalo rapidinho, veja na volta o abandono, a sujeira e o mau cheiro que tomam conta dos banheiros na Praia do Meio, aqui em Natal. É rapidinho. Entra verão, sai verão e a situação de abandono e sujeira dos banheiros da Praia do Meio não muda. Além de ser um item básico para quem frequenta a praia sempre, como cada um de nós, é também uma péssima maneira de receber quem vem de fora, curtir o sol e o mar tão bonitos aqui no nosso litoral, né? E em pleno período de alta estação. A porta nem abre por completo, devido à areia que se acumula.
mas mesmo assim, entreaberta, dá para ver a sujeira que está lá dentro. Já esse outro nem porta tem, então a sujeira fica escancarada. Essa é a realidade dos banheiros da Praia do Meio, uma das mais frequentadas no Réveillon. E o problema vai muito além do que as imagens podem mostrar, já que o odor é insuportável. Que o diga o seu Zé Luiz, que todo dia percorre a praia fazendo embaixadinhas. Os banheiros que não tem condição, tudo esculhambado, é um fedor, é o que você pensar. E não sei mais nem a quem reclamar, porque eu, quando termino de fazer meu trabalho, que vou pro banheiro, a sujeira é total, como você está vendo aí. Responsável pelos equipamentos, a Secretaria de Serviços Urbanos diz que estuda uma forma de garantir um bom estado para os banheiros sem ônus para o município. A Censu informou que até o ano de 2020 era uma empresa terceirizada que cuidava dos banheiros públicos das praias de Natal. E com isso o município tinha um gasto de 200 mil por ano para cuidar desses espaços. Em 2021, sem essa parceria, o gasto subiu, de acordo com a pasta, para R$400 mil. O que a população quer saber é em que esse dinheiro foi investido. Nós não estamos vendo melhoria nenhuma, né? Fazem 2 anos e vamos entrar para o 3º ano, né? Nessa situação que os nossos banheiros estão acontecendo, a população ela é prejudicada. Em nota, a Censu diz que a empresa terceirizada rompeu o contrato após constantes atos de vandalismo nos banheiros. Relatou até o caso de sequestro de zeladores. Antes de 2020 já trabalhava por aqui? Já trabalhava aqui já. Foi relatado pela Censu que houve até casos de sequestro dos zeladores dos banheiros. O senhor soube disso? O banheiro aqui é vizinho do quiosque. Tinha o pessoal da manutenção, tinha uma segurança. Como é que ia ser? Então, é caso de mentira isso aí, que tinha segurança dentro do banheiro, tinha um zelador. E aqui quando acontece uma coisa, todo mundo fica sabendo? Todo mundo aqui fica sabendo. E ninguém soube disso não? Ninguém soube disso. Mas no meio da sujeira, não é que encontramos um banheiro limpinho? E esse banheiro só está limpinho exatamente por causa da ação dele, que agora já está tirando a água lá de dentro, trazendo aqui para fora. Eu venho todos os dias pela manhã, limpo, e à tardezinha eu venho para dar uma geral para não amanhecer o dia podre, porque eu fecho à noite e venho de manhã e abro. Porque se deixar aberto, fica como esses outros estão aí. Bom, enquanto busca uma solução definitiva para o problema, a Secretaria de Serviços Urbanos de Natal disse que os banheiros seguem disponíveis ao público, mas é necessário que o cidadão solicite a chave aos quiosqueiros que atuam ao lado dos equipamentos e que uma equipe irá ao local para tomar as medidas necessárias para a higienização dos espaços. Chamou muita atenção também essa história aí dita pela Censu do sequestro, de zeladores. Nós fomos atrás e descobrimos que, na verdade, teria se tratado de um caso ocorrido entre 2018 e 2019, envolvendo um zelador que, de acordo com informações repassadas pela empresa terceirizada que prestava serviço para a Censu, ele foi raptado e libertado em Ponta Negra. A Secretaria nos mandou 3 boletins de ocorrência sobre atos de vandalismo praticados nos banheiros, como comprovação de que essas ações são recorrentes. O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Natal, Seturne, disse hoje que solicitou à Prefeitura de Natal a prorrogação da isenção do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, o ISS, para o ano de 2022. A lei municipal de abril desse ano, que isentou o tributo sobre o serviço de transporte coletivo municipal, prestado pelas empresas concessionárias e permissionários, vence no dia 31 de dezembro. Segundo o Seturne, a renovação do benefício se mantém necessária ainda por causa da redução do volume de passageiros transportados, da iminência da deflagração da licitação de serviços de transporte e pela necessidade de promover o equilíbrio financeiro dos contratos de concessão. Na segunda-feira, o governo do estado prorrogou a desoneração de 100% do ICMS do combustível para o setor. Ainda segundo o sindicato, apesar da desoneração dos tributos, os cálculos tarifários elaborados pelo setor técnico indicam a manutenção de uma tarifa deficitária, que não contemplaria o reajuste de pessoal, valor atualizado do preço do veículo novo, entre outros itens que compõem o preço da passagem. Nós procuramos a Prefeitura de Natal, que informou que ainda vai analisar o pedido feito pelo Seturne. Um prédio desocupado na Avenida Presidente Bandeira, no Alecrim, pegou fogo hoje no final da tarde. Segundo vizinhos e comerciantes lá do local, um rapaz estava lá dentro, tinha lixo lá no lugar e também foi quando esse fogo começou. O corpo de bombeiros foi chamado, apagou as chamas e tirou o homem lá de dentro. Ninguém ficou ferido.
O turista carioca que se envolveu no acidente que matou um pescador de 53 anos em Touros no início dessa semana poderá responder o processo em liberdade. Ele tinha sido preso em flagrante, pagou fiança, não pode mais dirigir. A liberação do suspeito revoltou a família da vítima, o pescador Manuel Modesto da Silva. E a Sara Cardoso fala agora com a gente ao vivo. Sara, inclusive, o homem teria se recusado a fazer o teste do bafômetro, né? O que dirigiu o carro, teria atropelado e matado o pescador. Pois é, Lídia. Boa noite para você, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. É cada situação revoltante, né, que a gente vê, cada absurdo que a gente vê. E, de fato, o motorista do veículo que acabou atropelando aí seu Manuel realmente se recusou a fazer o teste do bafômetro, mesmo depois de já ter abandonado o local, não ter prestado socorro e estar no hotel já dormindo, viu? Depois de ter aí matado, na verdade, né, essa pessoa. Hoje os familiares foram às ruas lá do município, do distrito de Monte Alegre, que fica entre São Miguel do Gostoso e o município de Touros, protestar contra o descaso das autoridades em tratar a situação. A família disse que até agora nenhuma das prefeituras, nem de Touros, nem de São Miguel do Gostoso, procurou a família para prestar algum esclarecimento, prestar alguma ajuda. E veja só que duas realidades distintas que acabaram se cruzando aí nesse atropelamento, que a gente nem pode chamar de acidente, né? A vítima era um pescador de 53 anos de idade, 2 filhos, uma esposa, que estava voltando para a Casa da Feira de São Miguel do Gostoso para o distrito de Monte Alegre, em Touros, que fica pertinho. Quando ele foi atropelado por um turista carioca que mora na Europa, estava passando o Réveillon, curtindo o Réveillon aí na cidade em um carro alugado. E ele estava no veículo que vocês viram aí agora há pouco nas imagens, certo? Que foi abandonado pouco tempo depois do atropelamento. Veja que o impacto aí da pancada causou no carro, né? Então imagina, o ciclista em baixa velocidade, certamente, então o motorista, para causar esse impacto aí, causar esse estrago que a gente está vendo no carro, realmente não dava para andar aí em baixa velocidade, né? O carro todo marcado aí de sangue. O pescador estava a 20 metros de casa, viu? Segundo os familiares, presenciaram aí a passagem do carro quando ele atropelou aí o pescador e viram quando ele voltou do local também, viu? Segundo os familiares, eles descobriram depois que ele foi deixar uma pessoa em um resort, voltou, passou pelo local, abandonou o carro e foi dormir no hotel. Nossa equipe do G1 tentou falar com o delegado do caso, de Touros, não conseguiu aí obter informações. A assessoria de imprensa da Polícia Civil foi quem passou informações aí de que o homem foi preso em flagrante, né? Pagou fiança, foi autuado por homicídio culposo quando não há intenção de matar e também omissão de socorro e por posse de droga para consumo. Lídia, quem quiser mais informações pode acessar aí o G1. Volto com você. Triste demais, né, Sara? Obrigada pelas informações. Agora, mais um intervalo e na volta, o governo publica a Lei de Proteção Social dos Militares Estaduais, que amplia tempo de serviço para aposentadoria e aumenta a contribuição previdenciária. Em instantes. O governo do estado publicou hoje no Diário Oficial a Lei de Proteção Social dos Militares Estaduais, que é uma espécie de regime de previdência dos policiais militares e bombeiros potiguares. E entre as mudanças, a lei ampliou o tempo de serviço necessário para aposentadoria e houve também um aumento da taxa de contribuição previdenciária. Sérgio Henrique Santos traz todos os detalhes para a gente a partir de agora ao vivo. Boa noite, Sérgio. Suas informações. Oi, Lídia. Boa noite para você, boa noite, Rio Grande do Norte. Pois é, Lídia, o tempo de serviço necessário dos militares do Rio Grande do Norte para que eles cheguem até a aposentadoria mudou. Houve um aumento de 30 para 35 anos de serviços prestados. Houve uma mudança também na taxa de contribuição previdenciária, que subiu de 9,5% para 10,5%. Além disso, os soldados e cabos, que até então eram isentos, passam também a contribuir. Essa é uma lei complementar 694, que foi publicada pelo governo do estado e que cria justamente o serviço, para os militares estaduais, o sistema de proteção social para os militares estaduais. Esse sistema, inclusive, há uma mudança na administração dos subsídios, no gerenciamento dos recursos, que sai da esfera do IPERN, que é o Instituto de Previdência do Rio Grande do Norte, e passa a ser feito
próprias corporações, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Estava dando uma olhada na lei e a gente destaca aqui algumas mudanças importantes. Uma delas diz respeito aos pensionistas que passam a receber 100%, o mesmo salário do militar aposentado. Até então, os pensionistas, a esposa do militar falecido, por exemplo, recebia 70% do salário. O militar deve entrar na reserva com o mesmo salário que ele recebia na época que ele estava na ativa. Essa é a segunda mudança. E uma terceira mudança é que os reservistas, ou seja, aquelas pessoas que estão na reserva remunerada, fazem jus a reajustes salariais quando os militares da ativa também receberem aumento. Esse sistema de proteção social dos militares e bombeiros do Rio Grande do Norte também cria um fundo para gerenciamento dos recursos e esse fundo vai ser administrado para pagamento desses subsídios. Lídia. Obrigada, Sérgio, pelas suas informações. E a Polícia Militar instalou um posto policial móvel na rotatória que dá acesso ao Aeroporto Internacional Aloysio Alves, em São Gonçalo do Amarante. Policiais militares permanecerão disponíveis no local durante toda a Operação Verão, 24 horas por dia. A região vem registrando vários casos de assaltos a motoristas e a unidade foi instalada para reforçar a segurança no local. A gente espera que realmente isso aconteça, né? Até porque mostramos várias vezes aqui pessoas indo para o aeroporto sofrendo assaltos aí, principalmente durante a noite e madrugada. O RN2 de hoje vai ficando por aqui. Antes, a gente mostra imagens ao vivo da Avenida Dr. João Medeiros Filho, aqui em Natal. O trânsito está um pouco parado, talvez até por causa do sinal ali, mas está carregado aí nos dois sentidos, como mostram aí essas imagens ao vivo nesta quarta noite. Agora a gente vai para a BR-101, outro ponto da região. Também trânsito intenso, principalmente no sentido Centro-Zona Sul, Centro-Parnamirim. Assim a gente encerra o Jornal de hoje. Mais tarde a gente volta a se encontrar na programação. Até lá!